E dando início ao novo programa Espaço Saúde, com o nosso amigo Digiboca, o Boca Legal, meu amigo, e entrevistando, continuando a entrevista, um bom bate-papo com meu sobrinho, esse menino do coração aqui, doutor Alex, falando sobre reprodução humana. E nós vamos dar continuidade, tem muita coisa boa para se falar. E eu quero fazer algumas perguntas, começando pelo congelamento de ovos. Tudo isso você encontra no Espaço Saúde. Então eu quero fazer a primeira pergunta. Alex, diga uma coisa. Eu quero que você nos oriente sobre a congelamento ou congelação? Como é que vocês falam lá? É congelamento mesmo. E a respeito do congelamento de óvulo e de espermatozoide. Eu gostaria que você desse alguma explicação a respeito. Hoje a grande preocupação no lado da reprodução humana é você tentar preservar a fertilidade. Até alguns anos atrás, quando o paciente era acometido por alguma doença oncológica, preocupava-se apenas no tratamento oncológico, seja cirúrgico, radioterapia, quimioterapia. Hoje, com os avanços das técnicas de congelamento, então hoje a gente tenta preservar a fertilidade do paciente. O congelamento que tem o melhor resultado é o de espermatozoide. Porque o citoplasma do espermatozoide ele não é tão denso e a técnica de congelamento é muito mais simples, né? E o tempo de congelamento também, tem trabalhos mostrando que após 20 a 25 anos de congelamento de espermatozoide, quando você descongela ele é viável para você fazer algum tipo de tratamento. Exemplo, alguns tumores acometem o paciente jovem, principalmente tumor de testículo. Então, antes de fazer qualquer tratamento, seja por radioterapia, tratamento cirúrgico, você pode congelar 2 ou 3 amostras e preservar a fertilidade. Uma outra situação, às vezes o paciente é jovem, vai fazer uma vasectomia, tem 2 filhos, às vezes tem um filho, e é muito interessante, antes de fazer uma esterilização definitiva, você pode congelar também essas 2 ou 3 amostras. Então, o congelamento mais viável e de melhor resultado que tem é o de espermatozoide. Isso é fantástico. Significa que se o indivíduo tem um câncer de testículo ou qualquer tipo de câncer, onde ele vai passar por uma quimio ou radioterapia, quase sempre a rádio e a quimio levam à esterilidade. Então, antes ele vai coletar 2, 3 amostras de espermatozoides, vai congelar esse material e pode, durante 20 anos, ele ainda é viável. Significa que, se ele é jovem, não se casou, ele pode depois se casar e ter filhos ainda. É fantástico. Agora, me diga em relação ao óvulo, qual é a experiência? O congelamento de óvulo ainda é um desafio, ainda é considerado como uma técnica experimental. Por quê? O citoplasma é muito denso. Então, quando você vai fazer o congelamento, forma-se cristais de gelo no interior do óvulo. De 5 anos para cá, houve um avanço muito grande no congelamento de óvulos. E é usada uma técnica que chama vitrificação. É um congelamento extremamente rápido e não se forma esses cristais de gelo. Então, já tem relatos na literatura médica de gravidez após o congelamento de óvulos. Outra situação muito interessante é você formar o banco de óvulos, porque você está congelando célula. Aí você sai daquela preocupação de estar congelando embrião, até do ponto de vista bioético, espiritual, religioso. Então, à medida que a técnica de congelamento de óvulos for avançando, você já sai dessa preocupação. Hoje, o que a gente observa, a mulher está investindo na vida profissional, está demorando mais tempo para se casar, e esse óvulo vai envelhecendo, do ponto de vista biológico. Então, as pacientes também, principalmente até 35 anos de idade, elas podem congelar os óvulos e programar essa gravidez um pouquinho mais à frente.
Excelente. E agora me diga em relação ao embrião, porque congelamento de espermatozoide, congelamento de óvulos, agora você conseguiu 2, 3 embriões, ou 4 embriões. Você estava dizendo em relação à idade. Então, 2 perguntas numa só. Como funciona? Quantos embriões você implanta de acordo com a idade da paciente? E os que sobram, você congela, e como funciona isso? Hoje há uma tendência para reduzir hoje o número de múltiplos, você transferir menos embriões. Então, em média, sim, paciente abaixo de 35 anos de idade, hoje tem sido transferido somente 2 embriões, que você diminui muito o risco de múltiplo. Quando você transfere 3 na paciente abaixo de 35 anos de idade, você já aumenta o risco de múltiplo. Gravidez gemelar é aceitável, mas trigemelar para frente já não é fácil. Então, hoje a tendência até 35 anos, em média, transferir 2 embriões, de 36 a 39 anos de idade, em média, 3, e acima de 40 anos, 4 embriões. O número máximo de embriões aceito pelo Conselho Federal de Medicina são 4 embriões. Ou seja, à medida que a idade da mulher vai avançando, você diminui a taxa de gravidez e a taxa de implantação. Por esse motivo, você transfere um pouquinho mais. Agora, quando tem bons embriões excedentes, hoje tem a opção de congelar, congelamento embrionário. E melhorou muito a taxa de gravidez de embriões congelados. É quase tão boa quanto a de embrião a fresco. Então, tem que assinar um termo de consentimento. Em média, esses embriões ficam congelados até 3 anos nas clínicas de reprodução humana. Após esse período, aí a família faz a opção ou de manter o congelamento ou de doar para pesquisa de célula embrionária ou para uma doação. Geralmente o congelamento embrionário também hoje é uma técnica bem já dominada, é usado em congelamento rápido e nitrogênio líquido. Esse pré-embrião, geralmente são congelados no dia 2 de laboratório ou no dia 3. Tem de 4, quando é no dia 2, 4 células. Quando é no dia 3, 6 a 8 células, que nós chamamos de blastômeros, né? E é congelado em nitrogênio líquido até menos 196 graus centígrados. Aí existe aquela polêmica, se esse pré-embrião já é considerado vida. É uma situação ainda difícil para a gente esclarecer. O que a gente pode falar em reprodução humana, que esses pré-embriões só vão ter uma chance de evoluir a partir do momento que é transferido para o útero materno. A grande vantagem do congelamento embrionário é que você otimiza mais a taxa de gravidez. Se numa tentativa não houve sucesso, você pode ter mais 2 ou 3 tentativas. Na sua experiência, quantos partos você já fez com pacientes que engravidaram a partir de embriões congelados? Quantas gravidezes já foram? Nós já, graças a Deus, assim, a gente tem havido bastante sucesso numa primeira transferência embrionária. Mas nós temos alguns casos já que não teve o êxito na primeira transferência. Tem um casal nosso aqui da clínica, um casal de orientais, e que eles tiveram o êxito na segunda transferência com o embrião congelado. Na primeira tentativa não houve a gravidez. Então foi um resultado muito bom. Eu já perguntei porque sabia que tinha um caso seu de embrião congelado com sucesso. Então isso é interessante porque não é tão simples e é gostoso você ver o resultado positivo daquilo que você faz como resultado do seu trabalho. Então, agora uma outra coisa que eu quero te perguntar. Em relação à falta de espermatozoide, né? Ou a zoospermia, claro, não é a zoospermia, mas um número baixo de espermatozoides. Ou uma paciente que não tem ovulação, ou é um ovário policístico, por exemplo. Ou uma trompa, obstrução tubária. Na sua experiência, qual o maior índice, vamos dizer assim, você tem mais obstrução tubária, falta de ovulação ou um número baixo de esperma? Hoje a incidência, assim, fator masculino isolado, 30% dos casos, fator feminino, 30% dos casos de infertilidade, nos outros 30% tem fator masculino e feminino juntos, e 10% dos casos você classifica ESCA, esterilidade sem causa aparente.
Dos fatores femininos, 1/3 seria por fator tubário, outro 1/3 seria por falta de ovulação, e o terço seguinte seriam causas variadas. Exemplo, endometriose. Hoje a gente sabe que a endometriose é uma causa importante de infertilidade. 40% das pacientes endometrióticas vão ter infertilidade, dificuldade para engravidar. Também temos algumas causas como o fator cervical, chamado mucostil. Esse mucostil, ou seja, o espermatozoide ele não consegue subir no canal endocervical para fecundar o óvulo. Realmente o mucostil é devido a algum fator inflamatório ou chamado anticorpo anti-espermatozoide. Nós sabemos que o movimento do espermatozoide é direcional rápido. Quando tem esse anticorpo, ele se apega na peça intermediária do espermatozoide, ele tem esse movimento. Ele não sobe para ter a fecundação. Qual o exame que se faz para detectar? O espermatozoide não consegue passar pelo canal cervical, pelo canal do colo do útero, porque ali tem um músculo que impede. Então, que exame seria feito para detectar isso? Pode ser feito um exame que chama teste pós-coito, em que é feita uma interação entre o espermatozoide e o músculo cervical. Só que é um exame um pouco assim, desagradável no sentido que tem que ser feito no tempo certo, no período de ovulação. Depois que colhe aquele material da parte externa do colo do útero e do canal, tem que ser levado ao laboratório para ver se há uma interação entre o espermatozoide e o músculo cervical. E um outro exame também importante é a pesquisa do chamado anticorpos anti-espermatozoides, para ver se tem a presença desse anticorpo. Geralmente, quando há um mucostil e as trompas estão permeáveis e tem um número bom de espermatozoides, a técnica que a gente usa de tratamento é a inseminação intrauterina, para vencer essa barreira do músculo cervical. Inseminação intrauterina, o que significa? Você põe o espermatozoide numa seringa, passa por um catéter e injeta diretamente dentro do útero, intrauterino. E é classificado como uma técnica de baixa complexidade. Certo. Então, vejam, é baixa complexidade. Você injetar espermatozoide dentro do útero. Quero novamente agradecer a presença do meu prezado sobrinho, Dr. Alex, nesse programa Espaço Saúde, e quero passar a palavra a ele. Queria agradecer a todos os telespectadores por esse momento, aqui o Dr. Péricles como entrevistador. O tema de infertilidade e reprodução humana é muito interessante, e qualquer dúvida que os telespectadores tiverem sobre esse assunto, preservação de fertilidade, as técnicas de reprodução humana, taxa de gravidez, o acesso ao tratamento, nós temos aqui o e-mail da clínica, vou passar para vocês, é bmclinicamedica@gmail.com, que a gente pode estar respondendo por e-mail, que é uma resposta rápida, e está tirando qualquer dúvida dos telespectadores, que com certeza, à medida que a gente começa a falar do tema, vão surgindo as dúvidas. E queria agradecer também ao Boca por essa oportunidade, e um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.